a minha adolescência não foi muito fácil. Eu vim de uma infância cheia de traumas, não tinha perspectiva muito de vida e eu fui uma adolescente um pouco, não rebelde, mas um pouco assim, que me diminuía e eu não via que eu fosse capaz, porque eu não aprendi que a vida tinha um lado bom. Então foi muito difícil para mim. Feridas emocionais, eu acredito que eu carreguei todas até os meus 14 anos. Eu carreguei ferida de rejeição, de abuso, de humilhação. Então ali para mim foi um dos momentos difíceis da minha vida, essa fase. Ali até os 14 anos. A Sueli, de 14 anos, morava em Santa Rosa de Goiás. E lá eu divertia, né? Tinha as brincadeiras, né? Na época eram brincadeiras de rua. E também tinha o meu primo que nasceu, eu morava com a minha tia, aí eu tive esse primo e eu cuidava desse primo. Acho que foi lá que eu comecei, né, a gostar tanto de crianças. É por isso que eu arrumei 5 filhos e porque eu dedicava realmente a esse meu primo. Eu disse que eu estava em Santa Rosa aos 14 anos, mas eu sou natural aqui de Lagoa Formosa. Mudei para Goiás, né, ainda com 1 ano e pouco, e retornei, né, para Minas com 14 anos. Então foi dividido. Eu falei que eu estava em Santa Rosa porque, como eu sou do meio do ano, então eu fiquei parte dos 14 anos lá e parte dos 14 anos aqui, e quando eu voltei para o Patrocínio para poder estudar. Então, em Santa Rosa não tinha, né, mas além, né, da oitava série. Então, eu nasci no Lavrado, né, aqui no município de Lagoa, e ainda bem criança, com 2 anos, meus pais mudaram aqui para Lagoa e eu cresci aqui. Eu venho de uma família grande, nós somos 7 irmãs e 4 irmãos. Nós somos 11 filhos e fomos criados aqui na Lagoa. A nossa infância a gente passava, né, na escola, a gente estudava, eu estudei na Coronel Cristiano, depois na Sala da Piedade, e as brincadeiras com os vizinhos, né? Brincadeiras de rua, todo dia à tarde a gente ia ali pra rua e brincava, sujava os pés tudo, e depois a gente voltava lá pra dentro de casa, né, que já tinha tomado banho mais cedo, lavava os pés ali naquela bacia coletiva, rezava um terço, né, e a gente sentava assim tudo lá no fogão de lenha, e a gente rezava aquele terço todos os dias à noite, com todo mundo reunido, e foi isso. Eu era muito sonhadora, né? Com 14 anos já estava sonhando grandes projetos para minha vida. Alguns foram realizados, outros não. Eu tive uma infância, foi sim, de muita pobreza, né? De muita dificuldade, onde um dia tinha o feijão, às vezes não tinha o arroz, tinha o óleo e não tinha outra coisa. Meu pai com muita dificuldade trabalhava para ganhar 1 litro de banho por dia, talvez. Aquilo era uma dificuldade muito grande, mas a gente tinha um poder assim de aceitar as coisas, que tinha muita fruta, pés de goiaba, e a gente se alimentava muito com aquilo ali. E a gente ia levando a vida. Eu nasci, primeiro eu tenho que avisar para vocês que eu nasci em Monjolinho. Yes! Então, a minha mãe mudou para Limeira, Jurema, Limeira, a gente morou em casa de mães. Estudei até o segundo ano na escola de Limeira. Dona Maria Veloso, uma linda professora, eu adorava, que a gente não tinha nem um lanche, e que ela levava um abacate, e a partilha entre a gente. A gente não tinha lanche, gente. Não é como hoje. E aquilo ali, a gente saía, 3 irmãos, ia para a escola. Um certo dia, tivemos que subir num tronco de uma árvore, porque veio uma vaca e bufava debaixo daquela árvore. O medo era tão grande que eu não conseguia subir na árvore, mas o medo fez que eu subisse. A Ilusa de 14 anos, ela era menor do que a Ilusa de hoje, mas magra do que a Ilusa de hoje, bem miudinha mesmo.
Eu morava no Campo Alegre, graças a Deus, onde meus pais moram até hoje. E eu estudava em Santana de Patos. E graças a muitas lutas na época, a gente conseguiu isso porque a gente conseguiu um transporte para levar a gente até Santana, para estudar. Isso na época foi uma luta, porque na minha infância, assim, minha mãe e meu pai, todo mundo mimava muito. Eu sou mimada até hoje e cuidava muito bem. Por conta da banda, eu tive uma infância muito boa, graças a Deus. E rodeada de pessoas. A casa dos meus pais era sempre cheia. Cheia de muita gente para ajudar minha mãe, muita gente para ajudar meu pai. E todo mundo ali cresceu com muita humanidade, porque a casa era pequena e a gente dormia junto. Era um banheiro só para 20 pessoas ou mais. Todo mundo escovava dente na sala, no salão, e era todo mundo junto. A casa não tinha fogo, não tinha nada. Eu dormia junto, no meu quarto dormia duas ajudantes da minha mãe, eu dormia nos pés de uma. E aí foi crescendo tudo assim, todo mundo junto, como se fosse uma família só. Esperando um ao outro para tomar banho. A minha mãe fazia comida, todo mundo comia junto. A senhora falou, eu lembrei. A gente gostava muito de bife, ninguém podia comer bife à vontade, porque minha mãe fazia um bife para cá. Mesmo tanto que todo mundo pegava, era o tanto que a gente pegava. E minha mãe não permitia que a gente comesse nada escondido. A gente amava uva. Aí chegava o dia de comer uva, a minha mãe partia os cachinhos, era um cachinho para cá. Todo mundo que trabalhava na fazenda comia na mesma cozinha, no mesmo horário, nas mesmas panelas, todo mundo junto. E a gente ama essas pessoas até hoje, que a gente conviveu junto, como se fossem pessoas da família. A gente pede bênção para eles, a maioria deles, não só a maioria, eu acredito que 100%, são afilhados dos meus pais. Eu fui dama, meus irmãos foram cavaleiros, o meu pai e minha mãe batizaram os filhos deles, então assim, a gente crescia todo mundo muito junto. E a maior dificuldade que tanto eu quanto meus irmãos nós tivemos na nossa infância, porque minha mãe é uma pessoa muito boa, permitia tudo, então era muito bom estar lá. E a gente achava difícil vir estudar em Lagoa. Imagina, com 6 anos de idade, meu pai e minha mãe traziam a gente e a gente tinha que ficar aqui em casa de parente. Mas a gente era super bem tratados por todos. Tanto é que a gente tem muito carinho e muita gratidão a todos os tios e avós, que a gente pôde ficar aqui para estudar. Mas era difícil. Eu estava na faculdade e eu ainda chorava. Quando eu saía de casa, eu ainda chorava. Eu choro até hoje, né? Mas assim, era um pedaço difícil. Não faltava muita coisa, mas era difícil isso. Hoje eu vejo isso tudo, minha mãe às vezes se sente culpada, mas eu vejo com bons olhos. Porque o carinho que a gente tem pela minha mãe, pelo meu pai e pela fazenda, ele é incalculável. Porque o Sérgio era mais custoso. Ele morria de medo de pegar a recuperação e ter que ficar aqui. Por quê? Porque era ótimo ir para a fazenda. Todo mundo queria ir para a fazenda, ficava sonhando em ir para a fazenda. E com isso, eu tenho certeza que o melhor lugar do mundo para qualquer um para mim e para meus irmãos, é a fazenda. Né? Então, assim, todo mundo trabalha lá, todo mundo almoça lá, todo mundo vai para lá todos os dias, com o coração cheio. A mesma coisa com os meus sobrinhos. Por quê? Porque para nós, na época, foi difícil. Quando eu estava aqui na 5ª série, eu fiz a 5ª série na Nacional Liberdade, e eu não queria mais. E eu ficava falando com meu pai que eu não queria. E eu nem sabia onde era Santana, nem conhecia Santana assim direito. E aí o pessoal teve ideia, tinha muitos, já lá no Campo Alegre já tinha muitas pessoas que já estavam, que lá só tinha até a 4ª série, que já tinham parado de estudar, porque não tinha como continuar, não tinha parentes, não tinha como estar vindo. E aí o pessoal reunia sempre nos cultos, e aí eles tiveram a ideia, vamos juntar e comprar uma Kombi para levar esses meninos? E nossa, nós ficamos loucos com essa Kombi. Vamos juntar. Aí os pais juntaram, os pais compraram essa Kombi, na época eram 12 pais. Mas estava difícil manter essa Kombi. Os pais não tinham, assim, era difícil as coisas na época. Não tinha muitas condições de estar mantendo um combustível para essa Kombi. E eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, o prefeito na época era o Antônio Fábio. E meu pai na época, acho que era vice-presidente do conselho. Falou, vamos tentar ver se o Antônio Fábio pode ajudar a gente. Não existia as verbas, não era igual a hoje. E eu fui da prefeitura conversar com o Antônio Fábio. Lembro direitinho do meu papel escrito assim com a minha mão, e eu lembro esse papel. Pedindo ele uma ajuda para ajudar a gente a continuar estudando, para a gente ter que poder continuar com os pais da gente, nas casas, na fazenda. E olha que não era fácil, era igual a mesma luta que o pessoal enfrenta hoje, que também não é fácil. A gente saía de casa, andava muito, eu andava, eu ia de bicicleta, a gente passava em ponte, a gente apalava.
o carro estragava, o carro perdia o freio, a gente encontrava cobra, encontrava vários animais pelo caminho. Mas tudo era uma parte, né? Assim, criança, jovem, adolescente, vê as coisas com outros olhos. E aí depois o Antônio Vale conseguiu ajudar a gente, aí estudando, a diretora da época da escola era Tupinambá, era a dona Anitta, ela tinha muito carinho com a gente. Quantas vezes a gente chegava lá tudo sujo de barro, porque atolava, às vezes não conseguia terminar de chegar, não subia o morro de Santana, Santana na época não tinha asfalto, a gente terminava de chegar a pé, não tinha ponte na época, quando a gente estudava, foi quando a ponte caiu, eles colocavam uma tábua na ponte assim, ó, gente, eu fico pensando hoje, o que isso não ia virar? Eu acho que a gente andava assim uns 200 metros numa tábua dessa largura aqui, ó, sem olhar pro chão, porque se olhasse era o rio. E um ficava de uma ponta a outra ponta, pra gente poder atravessar. E depois terminava de chegar a pé. Não tinha nenhum carro para buscar a gente do outro lado da ponte. E era uma distância considerável. Mas a gente ia. E todo mundo se formou e foi legal. Depois, quando a gente veio, quando terminou a 8ª série em Santana, que era quando eu tinha uns 14 anos, não tinha mais, Santana não tinha mais ensino médio. Aí nós viemos para cá. Aí fizeram uma outra campanha, porque tinha mais alunos, e na época o doutor Eli ajudou a comprar um ônibus, porque aí a Kombi não comportava mais. Aí compraram um ônibus, e eu acredito que deve ter sido o primeiro ônibus que deve ter vindo de transporte rural. Ele era um ônibus da comunidade que vinha trazer os alunos aqui para mostrar a piedade. Eu vim nesse ônibus muito tempo. Com 10 anos eu já comecei a ter vida de adulta, de cuidar de responsabilidades. Eu cuidei dos meus 2 irmãos mais novos. E então aos 28 eu já cuidava da minha casa, eu trabalhava fora e tinha minha filha. E eu era meio perdida, eu não tive uma base do que era a vida adulta com responsabilidade. Então não foi também uma fase muito fácil, mas eu sempre tinha certeza que eu queria vencer. Eu sempre tive a certeza que eu não ia me conformar com a situação que eu vivia. Então o meu casamento não foi um casamento muito tranquilo. Eu já tinha passado por muitas situações difíceis e desagradáveis, mas eu sabia que eu não ia ficar naquilo ali. Tinha algo melhor para vir e eu estava ansiosa e disposta a fazer algo melhor acontecer. Eu morei 1 ano em Patrocínio, depois eu morava com a minha tia e meu tio. Aí depois nós fomos para Uberlândia, e lá em Uberlândia foi que eu terminei, né, o ensino médio e estudei, né, fiz a psicologia. Aos 22 anos eu terminei o curso e quando eu terminei eu já tinha 1 ano de estágio na prefeitura de Uberlândia, né? Terminando o curso eu fui fui contratada pela prefeitura e lá eu permaneci até os 28 anos. Com 28 anos eu casei e voltei aqui para Lagoa Formosa. Aí nesse período, né, de 22 até os 28 anos, eu aproveitei bastante, sabe? Eu saía, eu tinha lá meus colegas, na época nós íamos lá para os bares, né, da vida, né, eu bebia cerveja, vinho. Hoje eu não faço mais isso, mas na época foi assim, uma época muito feliz. Eu falo muito, né, que nessa época eu fiz essas coisas todas para que eu pudesse conhecer e hoje eu poder falar assim com conhecimento de causa, né? Que isso deixa a gente feliz, mas é uma felicidade assim passageira, não é uma coisa real. Nesse período de 14 aos 28 é um período grande, né, de grandes transformações na vida da gente. Né? Aos 12 anos, eu esqueci de falar, eu já comecei a trabalhar. Tinha a Nadir Boutique, que ela é minha irmã, e quando ela abriu a loja, eu fui trabalhar com ela. Trabalhei lá durante alguns anos, né? E nisso eu terminei o ensino médio e a dona Lourdes, que era secretária de educação, dona Lourdes Mundinho, me convidou para ser professora na zona rural. E eu fiquei louca com a ideia, adorei. E fui ser professora lá na Lagoa Velha,
Trabalhei lá também foram uns 2 anos que eu trabalhei em Lagoa Velha. Era aquela escolinha que a gente avistava da estrada? Era, hoje ela não existe mais, né? Com aquelas dificuldades de professora, né? Rural, que eram 4 turmas, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, aí já tinha que fazer 4 planejamentos, e com os meninos aquela dificuldade, a cisterna para a gente pegar água, manter a limpeza, né, do espaço e também para colocar no filtro, então era aquela coisa. Mas eu era muito feliz, né? Eu ia de bicicleta, às vezes não dava tempo, porque a aula terminava lá na Nossa Senhora da Piedade, que eu estudei, a aula terminava 11h30, meio-dia e meia eu já tinha que estar lá na Lagoa Velha, às vezes meu pai levava, às vezes eu ia de carona no trator do seu Zico Carneiro, que passava lá, eu ia lá para a esquina, pegava e ia. E muito feliz, às vezes ninguém me buscava, vinha embora a pé, porque não é tão longe, né? Mas foi um período assim que eu fui muito feliz e realizada como professora. E uma vez eu questionava a Deus chorando e falava, por quê? Será que eu só vim nesse mundo para sofrer? Eu não me conformo se for. Eu preciso ter algo bom e eu preciso deixar algo de bom também. E eu era inconformada e eu comecei a questionar a Deus se eu tenho que me responder, porque eu preciso de uma resposta. E Deus um dia falou para mim que todas as minhas dores ia ser usada para curar outras pessoas. E eu entendi então que eu entraria no mundo profissional para cuidar emocionalmente de mulheres. E eu entendi que todas as dores que eu enfrentei, eu ia ser consolo, porque mulheres que haviam passado por essas dores iam chegar até mim. E eu comecei a fazer isso acontecer. Continuou sendo um processo difícil, continuou ali sendo dias difíceis, mas eu me apego muito na palavra de Deus. E para mim o que Deus falou é imutável. E Deus diz na palavra dele que quem segue caminhando e chorando, levando a semente, voltará trazendo os seus molhos com alegria. Então, hoje eu estou começando a voltar com os meus molhos e com alegria. Feixes, né, daquilo que eu plantei chorando. Hoje a minha alegria é estar com mulheres, cuidar de mulheres. Às vezes chega até mim mulheres que foram abusadas, mulheres que foram rejeitadas, mulheres que foram traídas, mulheres que não conseguem ver perspectiva na vida, e eu posso oferecer o meu ombro e falar, eu também passei por isso. A Sueli hoje está assim, tranquila, né, porque eu aposentei, não é mais aquela correria de antes, mas até chegar, né, essa questão da aposentadoria, eu brinco que hoje eu estou bem, mas a aposentadoria foi um pouco forçada, né, em razão do AVC que eu tive em outubro de 2016. Eu fiquei, uma das sequelas foi a deficiência visual, então não foi mais possível trabalhar enquanto psicólogo. E eu fiquei até os 44 anos sem ter filhos. E eu era apaixonada por criança. Eu trabalhava no início com jardim, com pré-escolar, com crianças de 5, 6 anos. E sempre muito apaixonada com crianças e sempre, como a Sueli falou, eu queria ter muitos filhos. Quando a gente casou, a gente queria ter muitos filhos e eu não pude ter, né? Aí aos 44 anos apareceu uma adoção para mim. Eu fico assim, muito emocionada porque foi a coisa mais linda da minha vida. Eu ser chamada lá por um juiz me perguntando, porque eu não estava em fila, eu não estava em nada, e de repente um convite do juiz se eu queria adotar. E quando eu vi aquele serzinho assim de 1 ano, ela tinha 1 ano e pouco, 4 meses, e eu vi a possibilidade de ser minha filha, foi assim
um ato assim, extraordinário na minha vida e do meu marido. Então foi a coisa assim, que mais me marcou até hoje, foi o nascimento do meu coração de ter uma filha. E eu, gente, eu não tenho que reclamar mais, porque o que passei na infância me serviu para hoje, para eu sentir que a gente tem que passar, às vezes, por caminhos escuros até que chegue caminhos iluminados, né? Então isso para mim foi muito importante e eu me sinto realizada porque eu tenho um Deus muito grande que me ajuda muito, eu tenho muita fé nele e é nele que a gente busca a força. Esses dias mostrou, a mulher estava de cílios no curral. Olha que lindo, né? Mulher de cílios postiço no curral, bonita, sabe? Bonita, assim, com a roupa bonita, arrumada, né? Porque, assim, é outra postura, é outra aceitação, né? Quantas às vezes não falar assim, não, eu fico com leite, o queijo é meu, o queijo que eu faço é meu. Eu trato das galinhas, os ovos são meus. Não, eu que cuido das galinhas, as galinhas são minhas, porque as galinhas eu montei o enxoval da minha filha e casei minha filha. Então, assim, é outra visão, né? Porque tem os acessos. E cada vez que eu falo, cada vez que eu participo, né, de uma palestra, de um encontro, ou eu ouço uma palestra, é uma aprendizagem, né, que eu adquiro, que eu levo para casa. Então, eu considero que ser mulher é isso, é aprender e repassar. Repassar para os filhos, repassar para as outras pessoas e, acima de tudo, ser reconhecido, né, por Deus, por aquilo que a gente está fazendo, né, por aquilo que Ele nos proporciona a fazer. Então é muito bom, né, essa questão desses momentos. A gente se vê em várias situações de cada uma de vocês, né? E todas nós, mulheres, somos vitoriosas. É a palavra para nós, vitoriosas.